Podcast Recomeçar, porque sempre existe um recomeço, e hoje eu tô com um casal aqui top. Eu já vou apresentar eles. Léo e Sara, se apresenta aí. Igreja! Paz do Senhor, gente! Paz de igreja! Olha o Léo aqui. E a Sara. Muito feliz de estar com vocês aqui mais uma vez, meu amigo. E hoje com Sara, meu Deus, Uma vai ser forte. alegria estar aqui nessa sala de recomeço. Eu tenho certeza Amém, que Jesus. vai abençoar muitas vidas em nome de Jesus. Gente, a gente esteve recebendo aqui o Léo, vários vídeos aí viralizados. E eu falei com ele, vamos fazer com a Sara, né? Vamos fazer o casal. Eu falei, vamos agora. E hoje estamos recebendo esse casal abençoado, Amém. que tenho certeza que teve um recomeço na sua vida. E eu já quero perguntar, como vocês se conheceram? Ei, Meu Deus, Conta é aí. muita história, igreja. Ai, vocês já sabem disso, né? Não é segredo pra ninguém que eu vim de relacionamentos frustrados. E quando eu pensei que não tinha mais jeito na minha vida, Deus me deu um sonho que eu saía de um labirinto, caía desse labirinto e quebrava as duas pernas. Aí aparecia uma moça, me pegava no colo e me colocava dentro de um carro. E ela falava assim no sonho, que bom que você chegou, porque eu não sei dirigir. E Deus bradou no sonho comigo e falou assim, aí tá a sua esposa, chega de sofrimento. Quando você conhecer ela, pergunte o nome do pai dela, porque como um sinal que ela é sua, o nome do pai dela é bíblico. E aí, na hora que eu acordei, eu estava em São Paulo, na época, quando eu acordei, veio Sara na minha mente. Vocês já se conheciam? Do Instagram, que ela me mandou uma mensagem, dia 11 de amor. Dia 11 de maio de 2017. Foi. Mas a nossa história, na verdade, começou tudo com uma carta. Uma carta. Eu não Eita. sei se Eu foi... não sabia dessa carta, mas ela tinha essa carta aí. Eu não sei se foi a maior loucura ou a atitude mais sábia e brilhante da minha vida, que eu fiz uma carta, na verdade foram duas cartas, no ano de 2015. Eu Ela tinha tem 15 até anos, hoje. eu tenho até hoje como prova, igreja. Tinha 15 anos. 15 anos de idade. E eu fiz duas cartas, Glória a e Deus. nessas cartas eu coloquei as características que eu queria em um rapaz. E assim o Senhor fez. E foram anos orando por essas cartas. Por quê? Por que eu fiz essas cartas? Porque sempre eu tem aquelas paixões, como a gente é jovem, a gente sempre se apaixona. E eu sempre tive aquele entendimento. Se Deus confirma casa, se Deus confirma trabalho, Deus também confirma casamento. Aleluia. Então eu disse, todo rapaz que vier na minha vida, ele não precisa ter a aprovação dos meus pais. Mas primeiro ele precisa ter a aprovação do meu Deus. Então, todas as vezes que chegava um Que rapaz, eu disse, peraí, antes de a gente aprofundar um relacionamento, vamos orar. E muita gente me taxava, quer ser crentinha demais, quer ser santa demais. Mas eu estava escolhendo a boa parte, que era me preservar para o melhor do Senhor. E nessa época, muitos rapazes me chamavam para ficar. Bora ficar, que é ficar um relacionamento sem responsabilidade. E claro, todo relacionamento que não tem responsabilidade, ele atua na prostituição. Sim. Então Deus não quer isso para ninguém. Verdade. Deus quer um relacionamento duradouro e saudável. E eu queria muito isso. Eu disse, eu não aceito ficar. Eu não quero viver uma vida de prostituição, eu quero ter uma vida santificada pelo Senhor. E foi quando eu tomei a decisão de escrever a minha carta. Eu digo, Sabendo nem que essa carta não existe. e eu disse, Senhor, aqui está. Mulher é demais, né? Aqui está. E todas as características. Eu coloquei na altura, eu coloquei até que saiba cozinhar, porque eu não gosto de cozinhar, Oh, Senhor! 8 anos na cozinha, meu Deus. Eu disse, Deus, que ele seja bonito, porque a gente também precisa ser exigente. Se Jacó foi exigente, a gente também precisa. Eu disse, Deus, eu não quero banguela não, Senhor, eu quero que seja bonito. E eu coloquei e fiquei orando por essa carta 4 anos. Foi quando eu conheci Leonardo, em um vídeo no Facebook. Ele estava cantando com um amigo conhecido que havia vindo jogar no Rio de Janeiro. E eles gravaram um vídeo e Léo cantou Consolador de Damares. E quando eu vi aquele vídeo no Facebook, eu Se disse... tu vê esse vídeo que ela se apaixonou. "Oh, Depois eu quero ver esse Oh, vídeo. meu Deus. Eu só tinha orelha, e testa. cabeça e uma promessa. Mas foi aquilo ali que Deus fez a obra. E quando foi? E quando eu Acho vi que foi aquele 2015, vídeo... não foi? 2015. E quando eu vi aquele vídeo dele cantando, eu disse, meu Deus, que unção que esse jovem carrega. Tinha não, só ainda. Que unção, que presença. E eu fiquei impactada. E o mais incrível disso tudo... Se apaixonou. Se apaixonou. Deus começou a fazer a obra naquele vídeo, mesmo sem aparência, mas tinha presença. E aí, depois daquele vídeo, começou a nascer algum sentimento no meu coração que até então eu não sabia que era sentimento de paixão. Mas todas as vezes que eu ia dormir, isso não, gente, não crê em mim não, crê em Deus. Todas as vezes que eu ia dormir, o Senhor falava comigo, ora por Leonardo.
E eu disse, como é que eu vou orar por uma pessoa que eu não conheço? Aí eu disse, bom, eu sei que ele é cantor, sei que ele tem um ministério, então eu vou orar pela vida ministerial dele. E todas as vezes que eu ia dormir, Deus me incomodava de orar pela vida do Leonardo. E nisso Deus foi fazendo a obra. Todas as vezes que eu ia orando e ouvindo os louvores, ia crescendo o sentimento dentro de mim. Mas foi por isso que Deus, quando me deu o sonho, trouxe a minha memória depois do sonho logo Sara, né? Porque ela falou assim, ela falava direto, como é que você tá? Tô orando por você. Isso, e eu mandei a mensagem exatamente para ele dizendo, paz, Leonardo, eu acredito no seu ministério e oro pelo seu ministério. Só que tinha isso. muitas mulheres que mandavam mensagem que estavam orando por mim. Tinha muitas, eu tô orando por você. Então era pra mim, era mais uma que orava. Mas Deus falou comigo depois do sonho. Depois do sonho, Deus falou comigo. Mande mensagem pra Sara. Foi quando eu peguei meu telefone, abri o Instagram, mandei mensagem pra ela. Falei, Pai do Senhor, irmã. Aí demorou dela responder, né? Ela, Pai do Senhor. Eu falei assim, irmã, a senhora tá orando por mim ainda? Ela falou assim, tô. Nunca parei. Eu falei, ah, tá. Irmã, como é o nome do seu pai? Aí ela falou... Alberlan. Eu falei, Jesus, não é de Deus, não. Esse nome não é nem... Aí ela, por que não é de Deus? Eu falei, porque esse nome não tá nem escrito, Jesus. Num planeta, no universo, não existe Alberlan. Aí ela falou, eu falei, isso não é de Deus, não. Ela, o que é que não é de Deus? Eu falei, não, nada não. Ela fala, eu falei, Sangue, me diga o nome do seu pai todo. Pra quê? Eu falei, me diga. Aí ela escreveu, José... Alberlan Araújo. E José. Aí eu falei, tem José. Eita, glória. Nome bíblico. Aí ela falou, tem. Eu falei, tem nome bíblico nesse negócio. E aí Deus me tirou de São Paulo, tinha lançado o CD Cura na Alma, Deus me trouxe pra Capim Grosso e eu comecei a liderar os jovens. Exatamente. Mas até nesse percurso ele tinha me falado, olha, Deus me deu um sonho, mas eu só vou falar esse sonho pra você se Deus me permitir te conhecer pessoalmente. Até então eu disse, bom, ele é profeta, talvez seja uma profecia até pro meu pai, porque ele perguntou o nome do meu pai. Ela não sabia. E eu comecei a orar, eu disse, Senhor, se for da tua vontade, traz Leonardo pra cá. E aquele sentimento crescendo, achava bonito, e orava, eita glória. E aí até então, quando chegou dia 13 de janeiro de 2018... Oh, meu Deus, mas lembra de tudo, eu lembro gente. da data, gente, porque marcou. Eu chegando de viagem, o Leonardo falou, Sara, tem uma novidade pra te contar. Eu digo, o que foi, homem? Aí ele, Deus tá me levando pra morar em uma cidade próxima de Pindobaçu, que era onde eu morava. Eu disse, meu Deus, tu vai vir morar perto de mim. Eu disse, Jesus, então vocês não moravam próximo, não? Não, eu morava em São Paulo. E morava em São Paulo? São Paulo. E eu no interiorzão da Bahia. Na época eu estava em São Paulo, que eu gravava meus projetos lá. E aí eu liderei os jovens, e o primeiro culto dos jovens, quem ia pregar era o presidente da nossa obra, que estava lá. Só que ele passou mal, teve que voltar para Minas. E aí uma amiga minha da igreja falou assim, chama o pai de Sara para pregar, que eu vi no Facebook que ele prega. Eu falei, mulher, tá muito em cima. Aí ela falou assim, chama. Aí foi quando eu liguei pra Sara, mandei uma mensagem pra Sara, falei assim, Bênção, queria pedir pro teu pai me pregar aqui hoje, tal. No caso em São Paulo, isso? Não, na Bahia já. Na Bahia já. Isso. Já morava em Capim Grosso, na Bahia, ela em Pindobaçu. Cerca de uns 150 quilômetros, mais ou menos. E aí eu falei, Bênção, tem como teu pai vir pregar aqui hoje? Isso era meio-dia e pouca. Ela falou assim, vou conversar aqui com ele. Aí conversou, deu. E aí foram. Aí, antes de chegar, ela falou comigo assim, já estamos indo. Eu falei, quem tá indo? Aí ela falou, eu, meu pai, minha mãe, minha avó, meu irmão, todo mundo. Meu irmão me deu uma pressão alta esse dia, deixa em off, mas eu quase vou pra glória. Quando eu tô dirigindo um culto, que eu olho assim pra escada, tá subindo o pai, a mãe, Sara, a avó, o irmão, família toda. Aí a minha pastora, meu pastor, o pessoal da igreja já sabia do sonho, né, que eu tinha contado. Sim. E aí Sara chegou e a pastora do meu lado, ela é linda. Ela é linda, é ela, viu? Pastora soube ser É cupido. ela, tô sentindo Deus aqui, é ela. Dá oportunidade pra ela. Falei, pastora, pelo amor, chama ela. Vamos ver se é mulher de Deus, chama ela. Aí chamou Sara cantou, deixa eu te usar, apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei. Então assim, até isso, apesar de tudo isso, esse louvor falou comigo nisso tudo. Ela é ela, Léo, ela, lá no altar, Sara sentou, e aí depois a gente juntou pra tirar uma foto em família, todo mundo junto, e minha pastora continuou falando. É ela. Ele acreditava mais do que eu. Exatamente. E marcamos um jantar depois disso, e aí eu levei eles para um jantar, chegou lá, Ele contou o eu sonho. contei o sonho. Meu sogro ficou feliz, A minha mãe nem minha se sogra fala. feliz. Agora a avó de Sara falou, não, tem que orar mais. Eu olhei pra cara daquela avó assim, falei, mulher, fica quietinha. E aí depois que eu contei esse sonho pra glória de Deus, passou 6 meses. Não, a gente contou o sonho. E aí meu pai disse, bom, mas vamos esperar 30 dias pra gente orar, pra ver o que é que Deus fala.
Nisso, passou-se uma semana, meu pai disse, Sara, eu sinto que esse homem pode ser da tua vida. Chama ele. Nessa semana, ia ter um congresso na minha cidade de jovem. Aí disse, chama Léo para vir para esse congresso. E aí, Leonardo foi para minha cidade no congresso de jovens, e lá ele sentou comigo, e foi onde a gente conversou. E ele me contou boa parte da história dele, conversou comigo. E o que eu acho mais lindo desse bate-papo que a gente teve... esse bate-papo foi lindo mesmo. Minha mãe na expectativa, porque o sonho da minha mãe era me ver casando. O maior sonho da minha mãe era me ver casada. É tanto que todas as vezes que chegava algum pretendente, eu dizia, mãinha, não é de Deus esse rapaz pra minha vida. E de fato não era. Ela dizia, meu Deus, Sara, tu tem que casar, tu tá crescendo. Eu disse, mãinha, o que foi de Deus na minha vida vai chegar na hora certa. Eu descansei em Deus, de fato, eu escolhi esperar em Deus. E aí nesse dia, a gente sentado na sala, ele começou a me compartilhar das decepções, das frustrações amorosas, de toda a história dele, até de coisas que ele viveu ministerialmente. E ele conversando comigo, e eu lembro disso até hoje, que eu peguei na mão dele e eu disse, eu aceito carregar a tua cruz. Eita. Porque uma das coisas que nós precisamos entender é que Deus une o casal com um único propósito. E o maior propósito de Deus unir o homem e a mulher é para que ambos ajudem a carregar o peso da cruz. Porque carregar a cruz é para todos e não é fácil. É por isso que Deus levanta um homem de Deus, uma mulher de Deus, para que quando ele estiver fraco, eu esteja aqui como alicerce. Não, vamos, eu te ajudo a carregar a cruz. E naquele dia eu fiz esse ato de dizer, Leonardo, eu aceito carregar a tua cruz. Jesus. E aí a gente chamou meu pai. Disso aí a gente firmou o relacionamento. Eita. E de 6 meses noivou, e 1 ano e 3 meses casou. Porque crente namora, noiva e casa rápido. Exatamente. E não foi fácil, né, amor? Foram muitas pessoas dizendo, não é de Deus esse relacionamento, não é de Deus. É aí onde a gente precisa ter intimidade com o Senhor. Porque existem pessoas perguntando... Isso é muito sério, essa questão. A gente recebe muita mensagem nas plataformas, né? Deus confirma casamento? E aí? Responde essa aí. Deus confirma casamento? Deus... Então, assim, existe profecia de relacionamento, e eu falo pra vocês sempre. Os 2 relacionamentos que eu recebi, profecia que era de Deus, não foram de Deus. Os 2. Deus tá nesse negócio, vai que Deus tá contigo. Não foi de Deus. Com Sara foi o contrário. Todo mundo dizia que não era de Deus. A gente recebeu profecia dizendo, ela não é pra você, não vai dar certo, eu não tô nesse negócio. Sério? Foi. E foi o que Deus fez acontecer, porque não foi o que os outros entregavam, foi aquilo que Deus entregava para nós. Por isso que nós precisamos ter intimidade e particularidade com o Senhor, e não depender de profecias alheias, mas ouvir mesmo Deus, a voz ele de vai Deus. falar com você. E essa aliança foi prova de Deus. Sabe, eu fiz prova. Deus, se ela é minha esposa, tu vai fazer assim. Deus fazia. Sara do mesmo jeito. Deus, se ele for para ser meu, tu vai fazer isso, vai fazer isso. Então, assim, enquanto o cerco ao nosso redor vinha profecia que não era de Deus, dentro do cerco a gente estava, Senhor, se for vai ser assim, se for vai ser assim. E Deus foi fazendo tudo segundo as provas que a gente fazia com ele. Então Deus não vai usar pessoas para confirmar para você, mas Deus vai usar e se revelar para você para confirmar aquilo que ele tem na sua vida. Porque Deus, ele não dá trambolho para ninguém. Deus tem pessoas certas, Deus tem propósito certo para sua vida. Viu? Talvez você ficou frustrado porque muita gente profetizou. É teu, é tua. E acabou que não foi. Pessoas usando o nome de Deus em vão, né? Exatamente. Mas na hora que você parar de ouvir os outros e ouvir a voz que Deus está falando aí com você, faça a prova. Exatamente. O véu já se rasgou, a gente não precisa de profecia, não. Sim. Isso aqui, ó. É a maior profecia. É a maior. E eu também já tinha vivido, antes de Léo, eu tinha feito a carta e chegou um certo rapaz que aparentava praticamente alguns detalhes da carta, era pregador, tinha um bom nome na sociedade, e eu disse, meu Deus, eu acho que esse rapaz é de Deus para minha vida. Comecei a namorar com ele. Quando completou-se 1 mês, eu senti uma frieza no meu coração, algo me incomodando. E eu comentei com a minha mãe, eu disse, mãe, eu acho que fulano não é de Deus para minha vida. Ela disse, como assim? Ele é uma bênção, tá cursando teologia, é um pregador abençoado. Eu disse, mãe, mas eu tô sentindo incômodo. Para onde eu fui? Pro quarto. Eu disse, Senhor, eu tô sentindo esse incômodo. Confirma para minha mãe, porque o Senhor pode usar os pais para confirmar. Então, mostra para minha mãe se é realmente esse rapaz não é da tua vontade.
Fala pra minha mãe que ele não é da tua vontade pra minha vida. Isso eu orei na sexta-feira. No sábado eu retornei da escola. A minha mãe olhou pra mim e disse, Sara, hoje eu acordei com um incômodo. Eu tenho certeza que fulano não é de Deus pra tua vida. Precisou de profecias? Não, Deus E fala. olha que Deus nesse fala. relacionamento eu ouvia muita profecia. Vejo você de vestido de noiva. Vejo vocês casando. Mas se cumpriu, mas não foi com ele. Foi Mas não Foi com o Léo. Mas não foi. Então a gente não precisa ficar preso e não limitar a Deus, achar que Deus só pode falar através de um profeta. Sim. Não estou diminuindo o profeta, até porque nós somos profetas do Senhor. Mas a gente precisa entender que Deus pode Que é a falar nossa de particularidade com multiformes. Deus. E aí casamos, graças a Deus, debaixo dessa promessa do Senhor, tivemos a nossa bebê, todo mundo já sabe dos problemas que Eloá nasceu. E nós começamos a viver esse ministério de libertação e de cura que Deus tem levantado na nossa vida, que não tem sido fácil. Mas Deus tem nos dado graça nessas plataformas digitais, né? E no meio da igreja onde nós temos ido, Deus tem usado as nossas vidas como um alerta, Sim. né? Uma voz. No meio dessa geração e no meio dessas crianças. Eu costumo dizer que a gente tem pedido para ser o eco da voz de Deus. E não falar apenas o que as pessoas querem ouvir, mas ser o eco exatamente do que Deus tem pra falar. A gente nunca imaginou que isso fosse acontecer com a gente. Esse trabalho de libertação não foi porque a gente quis, que Sim. ninguém faz trabalho de libertação. O Senhor também trabalha com libertação. E quem trabalha com libertação sabe o árduo que é. Todo mundo que trabalha com libertação sabe quanto é difícil você trabalhar com libertação. É muito difícil. Sim. Vem muitos ataques, muitas retaliações. E antes da gente começar a orar nos lugares, a falar sobre desenhos e tudo mais na rede social, nós temos a nossa filha Eloá. E veio debaixo de uma promessa. Debaixo de uma né? promessa. Na verdade, antes de nós nos casarmos, a gente foi fazer exame pré-nupcial e onde ele descobriu que não poderia ser pai. O médico olhou para ele e disse, olha, termina com tua noiva, porque tu não pode ser pai. Tu pode até fazer a cirurgia, mas eu já fiz essa cirurgia, não deu resultado, com você não vai dar resultado. Então termina logo com ela. E aí ele chegou pra mim, querendo terminar o noivado, e disse, Léo, se for pra gente ter filho, nós vamos ter. Mas se Deus não quiser que a gente gere um filho, a gente adota. Mas eu não vou abrir mão de desistir daquilo que Deus me entregou. Aleluia. E a gente casou com o laudo negativo do homem, mas a gente não abriu mão do propósito maior de Deus para as nossas vidas. Aí a gente casou achando que não ia ter filho, recebemos muitas pessoas dizendo, vejo você grávida, e realmente assim foi. Ele em São Paulo, ministrando, eu no Ceará, com 6 meses de casado. Quem desmaia no Ceará, entregando Bíblia? A Sara desmaia, me leva para o hospital e o médico diz, está com cara de grávida. Aí eu disse, irmão, ô médico, não tem como, meu marido não pode ter filho. Aí uma pessoa com mais fé do que eu, porque a gente precisa entender Deus que a sempre vai gente colocar. precisa Uau. isso. Nós precisamos andar com pessoas com uma fé maior do que a Deus nossa. sempre vai colocar na hora certa. Porque quando você não tiver fé, Aleluia. aquela pessoa vai te reanimar. E eu, sem acreditar que poderia estar gestante, aquela irmã, eu disse, manda o teste, doutor, porque ela pode estar grávida sim. Pode mandar o teste, porque ela vai fazer. Eu disse, meu Deus do céu, tu tá com mais fé do que eu. E aí chegou um jovem lá do campo missionário e disse, Sara, eu comprei na farmácia um teste de R$4. Eu disse, meu Deus, como é que um teste de R$4 vai dar verídico? Eu disse, aí ele vai, faz lá no banheiro e tu chega com o resultado. E eu cheguei sem muita expectativa, porque a gente já tinha feito outros testes e tinha dado negativo. E eu fui fazer o teste, irmão, contava 20 segundos. Antes de contar 20 segundos, tá lá, 1 tracinho, 2 tracinhos. Quem tava grávida? Sara tava grávida. Eita! E aí Deus fez mais esse milagre. E eu achando que somente Leonardo não poderia ser pai. Mas na primeira transvaginal que eu fiz, a médica fazendo o exame, ela disse, como tu engravidou? Eu disse, meu marido não podia ser pai. Ela, não tô falando do seu marido, porque você também não podia gerar. Teu ovário tá cheio de cisto. Eu nunca vi alguém engravidar com um ovário policístico e você engravidou. Eu disse, minha filha, quando Deus quer fazer, ele rompe até o cisto. Que isso? Eita glória, Deus faz. Então, se você que não está podendo gerar, tenha convicção que a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. Se for do plano dele você gerar no teu ventre, ele vai fazer você gerar. Mas não abra mão do propósito maior por causa de uma limitação sua. Creia que Deus ainda é o dono do milagre. Ele faz. Deus faz. Por isso que a gente tem que andar com pessoas que acreditam no nosso propósito. Isso. Porque quando Isso é muito forte. você passa a andar com pessoas que não acreditam no teu propósito,
é você andando com pessoas que estão colocando um ponto na sua E história. pedra de tropeço, né? Limitações. Sim. Isso é muito forte. E voltando ao assunto da Eloá, desse presente de Deus em nossa vida e dessa nossa descoberta em área de libertação, na verdade, Sara, ela veio de um... Deus, ele não une pessoas, une propósitos. Sim, Deus. Deus une Sara propósito. veio de um lar onde tinha coisas para serem libertas. Espirituais. Eu via demônio na minha janela e Deus usava uma profeta dizendo, eu vejo o demônio na tua janela, mas Deus me diz, ele não entra no teu quarto porque você vive uma vida de oração. E de madrugada, as minhas madrugadas, eu adolescente, ei adolescente que me ouve, adolescente também tem guerras. Lembra de Davi Sim. lá no campo? Matando urso e leão, ele vivia guerras. E eu adolescente vivendo guerras de madrugada, vendo demônio, sentindo opressões, mas sempre venci na oração. Então Sara, ela já veio já de um campo de guerra. Eu vim também de um campo de guerra de casa, né? Volta aí o outro podcast, você que está aqui assistindo, que você vai assistir. Parte 1. Vai para parte 1. Então, assim, eu vim de campo de guerra, Sara de guerra também, então não tem como dois guerreiros se juntar e não continuar vivendo esse propósito de libertação. É verdade. E esse estralo da nossa vida veio com a Eloá quando tinha um ano e pouco de vida. Não, tinha meses de vida. Sim, meses. Era Meses de vida. E a gente já tinha saído da Bahia, vindo pro Rio. A gente veio morar aqui porque Deus mandou a gente vir pra cá. Com um ano de casado. Um ano de casado, né? Loucura, hein? Vender tudo, uma venda loucura. tudo e vai pra terra que eu vou te mostrar. Tipo Abraão e Sara, nesse nível. Eu falei com E teu nome é Sara. E eu, Aí, falei, aí, e eu falei com Deus, a gente ainda foi pior que Abraão. É que Abraão ainda Que tinha Abraão não bens, a filho. gente não tinha. E Abraão não tinha filha. A gente, No caso, a Eloá nasceu lá, né? Nasceu Eloá na nasceu lá, Bahia. a gente já tinha filho, então vim para um lugar distante. Com a criança Com a pequena. criança pequena, deficiente das Com pernas. órtese. É difícil. Abraão não tinha criança, então Abraão poderia ir vir para onde ele quisesse. Voltando a esse assunto. E aí Deus trouxe a gente para o Rio de Janeiro e chegou aqui. No dia que a gente pisou o pé na casa que a gente foi morar de aluguel, eu já senti uma opressão muito grande. A gente começou assim. logo a orar. Você que mora de aluguel, Foram 30 unge a tua casa. Foram 30 dias a gente orando nessa casa. 30 dias. Posso fazer uma pergunta em cima Aham. disso? Você falou em questão de morar de aluguel. Sim. Em questão de eu entrar numa casa que alguém já morou, eu posso sofrer uma retaliação espiritual? Se você não ungir a casa e não orar, você pode sofrer uma retaliação, sim. A gente tem que saber a casa que a gente pisa, onde a gente pisa, onde a gente Sim. vai. E vamos chegar nesse assunto. Vambora. Calma aí. Vamos partir. Vamos por partes. Chegamos nessa casa, oramos 30 dias nessa casa para sentir paz. Sim. Né? E aí depois a gente começou a orar e Jesus trabalhando. E eu fazia muita agenda. E uma dessas agendas que eu fazia, eu fui para um bairro aqui no Rio chamado Saracuruna. Tô lá cantando. Enquanto tô cantando, Deus falou assim: tira o microfone da sua mão e vai na casa da vizinha. Como é que a pessoa tá cantando e Deus manda tirar o microfone da mão, jogar no altar e ir na casa da vizinha? E a vizinha não tava no Não culto? tava. Que loucura. E Deus falou isso comigo. Tirei o microfone, joguei lá e fui na casa da vizinha. Abri o portão, tava aberto, abri. Na hora que eu cheguei, tinha um espírito imundo na casa dessa mulher. Ela tava Aí, manifestada. Não, o espírito imundo estava lá. A mulher não estava lá, a mulher estava no culto. Que loucura, gente. E aí, esse espírito imundo olhou para mim e começou a rir. Aí eu fui pra cima e falei: você vai sair daqui hoje. Aí ele foi pra cozinha, eu fui pra cozinha também. Ele foi pra sala, eu fui pra sala. Ficou eu e ele guerreando dentro dessa casa. Eu falei: você vai sair daqui hoje. Aí ele saiu da casa e foi pro meio do mato que tinha assim na frente. Aí colocou as duas mãos na cintura e falou assim: eu vou, mas eu volto. Você me paga. Foi assim. Aí eu voltei pra igreja, caí ajoelhado, meu corpo estava todo dolorido, as irmãs vieram orar por mim. Terminou o culto, fui pra casa. Cheguei em casa, a Eloá já estava dormindo na caminha dela e Sara na nossa cama. A gente dormia no mesmo quarto. Eloá dormia em uma cama. Montessoriana, aquela de chão. Isso, E tinha uma que tem uma proteção proteção assim lateral. dos lados, na lateral. Aí Eloá acordou chorando de noite, Sara desceu da cama, foi lá, deu um tapinha no bumbum da Eloá voltou a dormir. Quando a gente acordou de manhã, a cama estava tomada de sangue. Meu Deus. Sangue no lençol, sangue na cama. E eu, Jesus, o que foi isso? Quando eu olhei isso aqui dela, ó, partido daqui a aqui. Ela não abriu o olho, a menina. Pegamos, levamos no pronto-socorro. O doutor falou: lava só com soro. Lava só com soro. Voltamos para casa, do jeito que tava, ficou. Muito feio, muito feio. Eu tinha uma live nesse dia. Eu abri a live de noite, coloquei o celular na mesa e falei com Sara. Falei: amor, vai pro quarto com Eloá.
Pra ninguém ver e achar que ela foi até espancada, né? Porque tava muito feio. Exatamente. Sim, sim. Ela foi pro quarto com a Eloá. Quando a Sara chegou lá no quarto com a Eloá, e eu fazendo essa live na sala, entrou um profeta chamado Aldair. Nunca me esqueço disso. Ele falou assim, aceita eu entrar, por favor. E eu não sou de aceitar ninguém, eu fui e aceitei. Ele já entrou assim, Deus mandou vir aqui te entregar algo. Eu falei, fale. Você entrou em uma casa e expulsou um demônio. E esse demônio visitou o quarto da sua filha. Pai. Pegou a cabeça dela e jogou na quina da cama. Não foi assim? Aí eu comecei a chorar. Ele falou assim, o diabo foi para deixar ela cega. Mas na hora que ele pegou a cabeça dela e jogou na quina da cama, o anjo do Senhor virou a cabeça dela e não deixou atingir o olho. Cadê a Eloá? Assim. Eu falei, Sara, traz a Eloá aí, Sara. Vem Sara com a Eloá. E o corte aqui, ó. Meu Deus. E aí naquele dia ele falou comigo assim, ó. Nunca saia de casa sem antes cobrir a sua família. Nunca volte para casa sem cobrir a sua família. Vai sair para uma obra de libertação, ore. Chegou da obra de libertação, ore. Porque a sua casa precisa ficar protegida. E depois desse dia nós percebemos o quão ardiloso o inimigo é com as nossas crianças. Sujo. E nós começamos a entrar nesse campo espiritual, de criança, de batalha espiritual, algo que a gente viveu lá atrás, né, amor? Com certeza. Através de Eloá. Sara mesmo sabe quantas vezes nós íamos para a igreja. E Eloá, ela sentia a atmosfera do culto. E muitas das vezes ela até gritava e apontava como se realmente ela estivesse vendo um espírito maligno. E aí uma vez a gente na igreja de Cláudio Duarte, Léo ministrando, e Eloá começava a gritar. E chegou uma irmã da intercessão e disse, Deus me mostra a visão dessa criança muito aberta. E Deus está mandando eu orar por ela para que Deus feche a visão dela e só abra quando ela estiver em estrutura. E ela orou sobre Eloá e depois daquele dia Eloá se acalmou, porque realmente Eloá tinha uma visão aberta. Ela caía na igreja, ela batia a cabeça na igreja, ela gritava, ela não ficava dentro do culto. E uma vez a gente viveu uma experiência com Eloá que foi chocante. A gente não vou citar nomes por ética, mas nós fomos para um certo lugar, recebemos um convite para ir para a casa dessa pessoa. Quando nós chegamos na casa dessa pessoa, nós não a conhecíamos, fomos por causa dos meus pais. Ah, sim, essa é a resposta que tu falou. Sobre você ir para a casa de uma pessoa, você sendo crente, você recebe algum tipo de retaliação. No mundo espiritual. No mundo espiritual, foi isso aí que Sara tá falando. Minha sogra chegou aqui e foi visitar uma amiga que ela conheceu em um ônibus. Sim. E aí, quando chegou dentro dessa casa... Eloá correu. E aí Eloá falou bem assim, papai, tem X crianças aqui dentro. Aí ela falou assim, eu falei, que criança, papai? Papai, tem X crianças aqui dentro, papai. Eles correram pra cozinha. Aí eu fui com ela pra cozinha. E quantos anos a Eloá tinha? Eloá tinha 1 ano e pouquinho. Não, isso? tinha 2 e pouco já. Já tinha uns 2, amor? Que tinha isso, gente? Uns 2 e pouquinho. Aí Eloá, papai, 2 crianças correram, papai, pra cozinha. Eu fui atrás dela. Aí eu falei, cadê as crianças, papai? Papai, as crianças agora foram pro quarto. Meu pai. E eu fui com ela, eu não vi a criança. Eu não vi essas 2 crianças que ela tinha falado, né? E aí eu falei assim, tá onde, papai, agora? Ela falou assim, papai, eles estão lá na escada. Os 2 estão chupando pirulito. Meu Deus. Aí eu falei pro meu sogro. Aí meu sogro falou bem assim, é os netos da dona da casa. Vocês também diz que tudo é do diabo. Tudo você espiritualiza demais. E aí eu falei assim, moça, tu tem neto? Ela falou assim, não, eu moro sozinha. Jesus. Meu pai olhou assim e disse, vamos orar. Aí eu liguei pra uma amiga minha, pra Paula, e aí eu falei assim, Paula, estamos aqui. Paula tá aqui com a gente. Eu falei, Paula, estamos aqui na casa de uma irmã. E falei assim, assim, assim. Ela falou bem assim, quem mandou você ir? E eu tinha sentido incômodo. Eu disse, eu não tô sentindo a gente ir pra casa dessa Quem mulher. mandou você ir? Eu falei, porque a minha sogra... Sim, a sua sogra é sua voz de comando? Eu falei, Paula, mas tá acontecendo isso, isso e isso aqui. Ela falou assim, agora vocês se virem aí. Porque nesse nível de guerra, Deus não mandou eu entrar. E aí eu peguei Eloá, fui pro lado de fora. Essa mulher caiu manifestada. E meu sogro ficou lá, expulsando. Uma luta terrível, mas conseguiu no final de tudo. E aí a gente começou sobre isso, e a gente começou a entender que nem todo lugar que a gente pisa, a gente pode pisar.
Exatamente. Em todo lugar que a gente vai, a gente pode ir. Sim. Deus, o Senhor quer que eu vá? Alguém pediu pra orar por algo. Deus, o Senhor quer que eu ore por isso? Ah, vamos pegar a guerra. Tem gente que pega a guerra de todo mundo. Eu já fui assim, eu já fui de pegar a guerra de todo mundo. E eu falava com ele, eu disse, Léo, freia um pouquinho. A gente não é Jesus pra ajudar todo mundo. A gente tem que tomar um cuidado muito grande de entrar na guerra de alguém, porque de repente não é nem o adversário, de repente Deus. o olheiro tá tratando. Exatamente. Aí tu vai colocar a mão onde o olheiro tá mexendo no vaso, vai dar ruim. É isso Exatamente. aí. E veio muitos casos pra gente sobre isso, né? Sim. Uma criança mesmo, esse testemunho viralizou na internet muito, eu recebi muito ataque, só Deus sabe o que eu passei por causa disso. Porque tem teólogos que não acreditam em mundo espiritual. Sim. Tem teólogos que não acreditam que eles têm respaldo para tudo. São os teólogos que conhecem tudo de Deus, mas não sabem quem é Deus. Eita. Então, assim, eles viraram para mim e falaram assim: isso é religiosidade demais, o que é que tem a ver o Homem-Aranha? O que é isso, o que é aquilo? Mas eu fui para uma casa orar. A mãe pediu socorro, porque o filho não estava dormindo. Ele grudava na cerca do prédio e queria se jogar para o outro lado, porque o Homem-Aranha estava do outro lado chamando ele. E não era o Isso é Homem-Aranha, muito né? forte, gente. Não era o Homem-Aranha que tava ali. E não né? era o Homem-Aranha. Era um demônio materializado nele e chamando a criança. E ela falou que não dormia porque ela tinha medo do menino rasgar a rede e se jogar. E ela falou, vem orar pelo meu filho, vem orar. E eu saí e fui. Gente, isso é muito sério. Quando eu cheguei naquele quarto, o menino estava manifestado. A gente via que ali era demônio puro. Exatamente. Era demônio puro. Criança se manifesta? Oh. Vamos entrar nisso que é pesado. É Isso é pesado. por isso que meu os pais amigo. precisam orar com os filhos. Criança manifesta, meu amigo. E aí ele estava manifestado, essa criança. E eu procurando, orando e procurando onde era que estava a legalidade desse Homem-Aranha, onde era que estava, que eu queria ver onde era que esse demônio estava se alimentando. Sim. E a gente procurando tudo, roupa, não tinha nada. Quando eu levantei o colchão, tava um álbum de figurinha que ele ganhou de um aniversário. Do quê? Homem-Aranha. Do Homem-Aranha. Esse menino gritava de um jeito pra mim não rasgar. Eu falei, mãe, eu posso levar e gravar um vídeo pra postar na internet? Ela falou assim, pode. Eu peguei, gravei e postei. Eu recebi muito ataque. Mas muitas visões foram abertas. Sim. Muitas visões foram abertas. Não só do Homem-Aranha, mas como o Stitch, né? Como o Labubu. Tem até aquele Hang Wang. Muitas pessoas vieram pra gente, e pastor, muitos isso. testemunhos de crianças que veem demônio e não sabiam que era normal. Então hoje até as crianças estão mudando o entendimento, dizendo, nossa, tio, a gente vai para as igrejas, né, Léo? E as crianças dizem, tio, eu joguei fora meu Labubu, eu joguei fora meu Stitch porque tava me dando medo de noite. É uma coisa que eu falo direto, crente não anda em moda. Sim. Essas coisas que viralizam muito fácil. Pai acha que tudo que viraliza, o filho pode ter na sua casa. Sim. Ah, porque tem desenho, porque fizeram filme, porque isso, vamos comprar pro nosso filho. Crente não anda em moda. A nossa casa, ela é lavada e remida no sangue do Cordeiro. Aí você não entende lá na frente porque o filho desviou, porque o filho foi para um outro lado que não era para ir. São as coisas que você coloca dentro da sua casa, são portais que você abre dentro da sua casa, desde a infância, que vai refletir lá na frente. E sobre esse negócio de criança endemoniada, eu já vi várias vezes. Sim. Muitas. Inclusive, eu estava em um culto. Exatamente. Eu estava em um culto, levei o cantor comigo e eu fui pregar. Cheguei nesse culto aqui no Rio de Janeiro. Cheguei no culto, uma criança de 11 anos. Ela começou a dar uns passos assim de Michael Jackson pra trás, fecharam o círculo nela e o cantor tava cantando na hora. Ele falando assim, Jesus tá batizando com o Espírito Santo. Olha ele batizando ali a criança. Olha ele batizando ali a criança. Aí eu olhei, Deus falou comigo assim, não sou eu. Meu pai. Deus falou comigo na hora, não sou eu. Aí eu falei, Senhor, o que é isso? Ele falou assim, olha pro pé. Aí quando eu olhei pro pé, Deus me revelou a entidade na hora. Eu falei assim, licença, e desci. Falei, sai todo mundo. Na hora que eu cheguei, ele falou assim, aí ele se materializou e falou assim, por que foi que você veio pra cá? 11 anos. Ele com 11 anos. Eu falei, porque eu vim, porque Deus me mostrou quem é você. Aí ele falou assim, eu lhe odeio. Aí começou a mostrar as máscaras. A igreja ficou toda em estado de choque. Porque pros obreiros, pro pastor, pro cantor, era Deus que estava batizando. Todo mundo sem visão espiritual. Todo mundo sem visão. E Deus falou comigo, não sou eu.
E aí eu peguei aquela criança, sentei ele. Arrepiou, né? E aí ele começou a voltar. Ele vinha, ele voltava, ele vinha, ele voltava. Corta meu coração. É triste ver uma criança nesse estado. Corta meu coração porque ele falou assim, tio, não sai de perto de mim, tio. Porque se o senhor sair, ele vai voltar. Aí eu peguei ele, sentei do lado dele. Aí eu falei assim, ele não vai voltar, ele não vai voltar, ele não vai voltar. Aí fiquei do lado dele sentado, subi no altar com ele, ele ficou do meu lado, eu preguei com ele. Aí terminou o culto, eu falei assim, agora me diga como é a sua família. E aí uma obreira, que é vizinha dele, falou, o pai dele faz isso, e leva ele também para esses lugares. E o pai dele falou que ele vai ser a geração futura, e deu essa semana um copo de cachaça para ele tomar. Então esse copo de cachaça que o pai deu para ele, abriu um portal, abriu uma legalidade para esse espírito hereditário entrasse nessa criança de 11 anos. E eu falei naquela igreja, eu falei assim, abraça esse menino, ora na casa. Vai lá, pega a guerra, ora, porque eu não tô aqui. Sim. Mas vocês estão aqui. Eu tirei foto com essa criança, mandei pra Sara, falei, Sara, Deus fez algo lindo aqui, uma obra de libertação linda, através da nossa vida, através dessa criança. Então, assim, o céu nos fez galgar esse ministério de libertação. O céu nos fez chegar. Hoje a gente rompeu o nível rede social, o nível vídeos, e estamos chegando dentro de casas, de vidas, através dos nossos testemunhos. Pregar o que muitos têm medo, porque todo mundo às vezes até tem o conhecimento, mas tem medo de pregar essa verdade. Porque gera críticas, né? E ninguém quer ser criticado. Mas até Paulo pregava a verdade e era criticado. Sim. Então, por amor ao Senhor, a gente está aí da nossa cara a tapa. A gente escolheu da nossa cara a tapa, isso é a verdade. Para pregar a verdade, para falar a verdade. A gente não acha justo ver pais, mães, filhos cegos espiritualmente. E eu não falo só de pessoas não cristãs. São pais cristãos, famílias cristãs que estão cegas espiritualmente. Na verdade, hoje, quem menos crê em mundo espiritual é os crentes. Sim. Eu vou falar isso. E é mais revoltante ainda. Eu vou falar isso Eita. aqui, e eu sei que vai causar polêmica, e que cause polêmica. Mas hoje quem crê menos em mundo espiritual são os crentes. Porque hoje tá a modinha do pode tudo, e não tem nada a ver. Tem misericórdia. Né? Pode tudo, não tem nada a ver. Então hoje o mundo consegue ver mais coisas espirituais malignas do que os crentes. Os crentes colocam tudo em sua casa e acham que tá tudo bonito. Eloá ganhou uma boneca. Eloá ganhou uma boneca com esse símbolo aqui, ó. Que em Libra, esse símbolo em Libra é eu te amo. Os 3 dedos. Sim. Esse aqui não é eu te amo em Libra. Eita. E a Eloá ganhou com esses 2 dedos assim. Uma boneca. Uma boneca. E eu tava em casa esses dias, não foi? Eu brincando com ela e E ela ela começou fez assim, a ó. falar. Aí eu falei, o que é isso, Eloá? Ela falou assim, o meu bebê me ensinou, papai. De madrugada. Eu falei, o que, Eloá? Ela foi, o meu bebê me ensinou de madrugada. Eu falei, como, pai? Ah, papai, ele apareceu pra mim e mandou ficar fazendo isso. Eu falei, que bebê fez isso pra você, pai? Aí ela falou, aquele ali. Quando eu peguei na mão do boneco, Jesus, chega me arrepio. O boneco tava assim com o dedo. Aí foi quando eu peguei o vídeo, eu falei, o sangue de Jesus tem poder. Eu fui pesquisar o que significava isso. Esse rock and roll, esse Homem-Aranha que faz assim e tudo mais. E o pessoal veio em cima de mim. Ah, porque é Libra. Ah, porque é isso, é porque é aquilo. Eu falei assim, antes da Libra existir, o diabo já existia. Eita! Antes desse símbolo existir como comunicação, o inferno já conhecia. E ele é astuto. Ele usa essas ferramentas para vir com sutileza. E eu peguei o boneco, não foi, Sara? E a gente foi queimar. Misericórdia. Quem disse que o boneco queimava? Não Meu queimava. pai. A gente colocava álcool, colocava fogo e não queimava. A gente teve que cortar, picar o boneco todinho de tesoura, porque o boneco, ele não pegou fogo. E quando a gente postou isso, incrível, o pessoal comentando. Pastores E e já pastoras. aconteceu comigo isso. Já aconteceu comigo isso aqui em casa também, eu já tentei, não queimou, não sei o que, não sei o que. Sim. Enquanto muitos falavam isso, outros pastores e outras pastoras falavam que... Vocês estão sendo religiosos. Cuidado para vocês não sofrerem consequências. Eu dizer, epa,
Maldição na minha casa, não. Se você não crê, você não crê. Sim. Mas não mexa com a minha crença. Porque até pastores, gente, é incrível como até pastores não creem que isso é real. A gente fica Não acredita. normalizando tudo e a gente precisa Deixa eu entender. fazer uma pergunta aqui pra tacar fogo, então. Lá vai. Vamos ser polêmico. Hoje tem muitos filhos de pastores, de cristãos, sofrendo retaliação no mundo espirituais por causa de desenho, por causa de brinquedo e por causa hoje do tal quê? É normal. Não tem nada a ver. Celular na mão, Com a criança certeza. celular na mão. O nosso direct chove criança. Eu digo, meu Deus, onde tá os pais? Chove, São eu crianças de fico- menos de 15 anos, 12, 10. Eu fico assim, ô tio, aí Sara vai ver as mensagens, são zilhões, eu te odeio, eu vou quebrar sua cara. Uma criança Uma mandando criança mensagem. falando pra criança. gente, xinga Sara, xinga E Eloá. eu digo, meu Deus, da mesma forma que elas têm acesso a nós que somos cristãos, também tem acesso a um pedófilo, Sim. tem acesso a um bandido. Um influencer Meu muito Deus. conhecido, ele fez um vídeo sobre isso e viralizou, sobre a adultização infantil. Só que às vezes é o pai e a mãe que permite. Sim. Então, ao invés da pessoa que está fazendo aquilo, quem tinha que ser punido eram os pais. Exatamente. Teve uma irmã Porque na quem abre o igreja. acesso é os pais. Uma irmã na igreja chegou pra mim desesperada. Sara, eu preciso de ajuda porque a minha filha de 11 anos disse que não quer ser mais cristã e tá com o celular na mão. Eu disse, quem é a autoridade na tua casa? Foi. É tua filha ou é você? Eita. Quem é a autoridade na sua casa é pai e mãe. Quem é a autoridade na tua casa é você. Quem comanda o que o seu filho assiste, o que o seu filho veste ou come, é você. você. Não tem essa de meu filho quer usar o celular, não. Até porque criança com celular na mão já nem poderia existir. Não tem domínio. Sim. Até pra psicologia, a criança não tem domínio, gera ansiedade, gera depressão. A criança fica ali solitária, não. A criança tem que se relacionar. Aí o pai dá um celular e não quer sofrer as consequências depois. E quando a gente fala em dar um celular, não é igual a gente antigamente, que a gente assistia, né? Nossa TV Globinho, nosso Sim. Joguinho da cobrinha. Daquele jogo. Não é sobre isso, é sobre você deixar um filho 24 horas numa tela. Celular não é isso aí. babá. Celular não é babá. Celular não vai isso dar aí. educação nenhuma. Não é você pegar, falar, assiste papai um desenho, assiste papai seu desenho que você gosta. Não é você privar o seu filho de assistir tela, que a gente assistiu. A Nani Barros fez a nossa infância. Deixa eu falar algo aqui que aconteceu comigo. Eu vivi essa experiência. Hoje você tem uma filha, né? Uhum. E a Eloá, ela já estuda? Estuda. Vou dar um exemplo aqui. Um casal de cristão, ele tem um filho, ele coloca o filho para estudar. Chega lá na sala de aula, tem crianças ali que estão vivendo a moda, o Homem-Aranha, Sim. o Sonic. Tudo que tem direito. Então a criança chega em casa, pede pros pais, os pais acabam cedendo. Olha o que aconteceu comigo. Eu fui na casa de um casal da nossa igreja, já tinha ido lá, só que nesse dia a gente fomos orar. Uma irmã da igreja falou, pastor, é necessário a gente ir lá orar. Não foi nem eu e nem minha esposa. Nós fomos convidados por uma irmã para ir. Chegamos lá para orar, estamos orando, uma presença do inimigo muito forte. Meu Deus. Muito forte, muito forte, muito forte. Falei, Jesus, me mostra agora. Entrei no quarto da criança. Quando eu entrei no quarto da criança, tinha um adesivo enorme, maior do que ele, do Sonic. Enorme! Tô todo arrepiado aqui. Quando eu olhei Meu pra Deus do ele, céu. quando eu olhei pro Sonic, o olho dele me acompanhou. O demônio, Eu sei. o demônio me acompanhou me Chega, me olhando. arrepio, O Jesus. sangue de Jesus tem poder. Eu virei pra Deus na mesma hora. Eu Sangue falei, tem Senhor, poder, Jesus. falei com Deus assim, em oração. Falei, Deus, a mesma coisa que eu vi, eu quero que os pais vejam agora. Eita. Fui pra sala e o couro comendo. O couro comendo na oração ali. Segurei. No final, a irmã que me chamou pra orar, eu peguei na mão dela, vem aqui. Olha no quarto. Quando ela olhou, ela, pastor! Eita. Tomou um susto na hora. Porque eu falei, se eu vir, eles vão ver. Abre o olho deles agora. Eita. Igual o Eliseu fez com o Quer Geazi. falar? Coisa linda. Abre o olho do Os- menino. O pai e a mãe olhou, entrou, olhou. Quando viu, ó, na hora Deus abriu. Por que isso, gente? Porque a gente tá na igreja, estamos servindo a Deus, estamos dirigindo o culto, estamos pregando, estamos louvando,
O adversário tá dentro da nossa casa e a gente tá cego espiritualmente, não tá vendo. Mas pra eles é tudo normal. Pra eles é normal. Sim. Pra eles é normal. O filho carregar Homem-Aranha, o filho ter Ben 10. Tem pessoas que nos afrontam. Nós chegamos nas igrejas e tem pessoas que nos afrontam. Vem com Ben 10, o menino vai com roupa do Homem-Aranha, o menino vai com Stitch, a criança vai pra nos afrontar. Aqui, tio, porque a criança chega pra gente e fala assim: aqui, tio, você botou na internet que é do diabo, mas a minha mãe me deu e mandou vir lhe mostrar. Eita. Fala assim com a gente. Fala assim com a gente. Eu quero ver depois segurar a retaliação. Fala assim com a gente. Eu quero ver o crescimento dessa criança. A própria criança falou, pode tirar. Meu Deus. A criança falou, pode tirar. Aí eu falei, eu não vou tirar não. Não, é com vocês. É isso É aí. isso aí. Pra Aí não eu saí, É isso aí. Isso o aí. pai foi, pegou uma massa corrida, porque foi um trabalho muito bem feito, tá? Um desenho muito bem feito. Ele foi, passou massa. Não foi adesivo, não, foi Foi um pintura. desenho, pintura, coisa bonita. Sangue de Jesus. Pagou pra fazer. Eu acho lindo que Satanás ele vem Pagou com pra colorido, fazer. né? Que Pra o fazer, colorido é bonito, colorido. Só Mas porque o colorido atrai a criança. Gente, foi algo tão espiritualmente, porque o adversário, ele só precisa de uma brecha. Exatamente. Pra Só se precisa alimentar. de uma brecha para se alimentar. Imagina essa criança dormindo ali. Pois é. Eu vi o demônio. Gente, isso aqui não é fanatismo. Eu vi o demônio me acompanhando. Sim, sim. Eu olhei assim e falei, eu te repreendo, eu tenho medo de você. Glória a Deus. Só que ligado com Deus, ligado com Deus. Só que eu falei, eu vi, eles também têm que ver, senhor. Isso. Porque não é eu chegando e falando assim, ó, tem um demônio aí no desenho. Ah, fanatismo, pastor. Ninguém acredita. Fanatismo, pastor. Ah, religiosidade. Falei, senhor, mostra. Quando eles olharem, irmão, e eu peguei na mão, olha pra cá, eu peguei na mão e não falei que tinha demônio, não. Peguei na mão e falou assim, só falei assim, olha no rosto desse desenho. Quando ele olhou, viu. Ah, Jesus. Deus mostrou na hora, Deus tirou a venda. Vrá! Não acreditam, não acreditam. Tem criança aí, pastor Léo, que não dorme, Muitas. com ansiedade, Tivemos com um depressão. relato de uma bebê. E qual é o gatilho? 3 meses a bebê. Tô todo arrepiado aqui. Olha, Derrepada. 3 meses. 3 meses esse bebê, 3 meses. 3 meses. 3 meses. O pai ia colocar ela no berço, ela não ficava no berço. Ela se contorcia toda quando olhava pro teto. Ela se contorcia. E chamaram a gente pra orar na casa dela. E eu fui. Cheguei lá pra orar, quando eu entrei no quarto pra orar, que eu olhei o berço da criança. Tava o bonequinho que lançou do Labubu. Labubu. Tava o bonequinho do Labubu dentro do berço. Vermelho. Meu Um Deus. demônio. Sim. Demônio. Que ficava como um amuleto. Porque disse que ele vai proteger o sono, né? O pessoal disse que é pra proteger o sono. Mas isso era casa de crente, pastor? Na casa de crente. Meu Deus do céu. Casa de crente. Tava lá o Labubu dentro do berço pra proteger o sono da menina. É o que- 3 meses. é o que a e a palavra menina diz, se né? contorcendo. Eu falei, demônio, eu te vi! Peguei aquele Labubu, corri, tirei do quarto da menina. A menina, pra você ter noção, era ela entrar no quarto. Na casa todinha ela ficava bem. Quando ela entrava no quarto, Se ela começava a se manifestava. contorcer. 3 meses. Se contorcer todinha. E aí, quando eu peguei aquele Labubu de dentro do berço pra jogar fora, que eu pedi autorização, falei, eu posso? Peguei, gravei um vídeo sobre isso, um alerta, e fui jogar fora. A criança voltou a dormir. Eu postei esse vídeo. Sabe o que falaram? É cólica. Eita. É gases. É porque só tem 3 meses de vida. É porque só tem mês de vida. Mas depois disso, a criança voltou a dormir. A criança tá no berço dela bem linda. Sim. Hoje já deve estar já com 6, 7, 8 meses. E a casa de crente, né? E é casa de crente. E hoje a paz rendeu naquele quarto. Posso falar algo aqui rapidamente, aqui, liberar uma chave? Quando Neemias, ele começou a edificar um muro, Sim. o muro simboliza a proteção, Sim. né? Em cima do muro tem o quê? Tem uma atalaia. Não é isso? Em cima do muro tem uma atalaia. E tem o quê? Ó, com frecha na mão. Em cima do muro. Os flecheiros, não é isso? Quando o inimigo entrou, o que ele fez? Derrubou o muro, derrubou a proteção. Se não tem proteção, não tem atalaia e não tem o quê? Flecha. Zargueiros. Neemias faz o quê? Levantou o muro, Reconstruiu. reconstruiu o muro, tapou todas as brechas. O inimigo já não entra mais, né? Porque tem muro, tem o vigia e tem os argueiros. Só que o inimigo entra pelo acesso. Sabe qual é o acesso? É o portão.
E o portão só abre pelo lado de dentro. Não adianta Eita. você orar, não adianta você jejuar, se você mesmo dá acesso a pessoas e coisas Os próprios pra entrar dentro da tua moradores, casa. os próprios moradores. Se a própria família dá acesso pro demônio, Exatamente. se a própria família dá acesso pro desenho, se a própria família dá acesso. Ah, mas eu oro, mas eu vou ao culto. Sim, tu levantou o muro, mas você mesmo abre o portão pro inimigo entrar, pô. Exatamente. E Eu isso tô é sentindo Deus muito aqui. sério. Eu também, isso é muito sério. Falou de mundo espiritual, é isso. E Deus nos fez lançar um e-book sobre isso. É? Nós lançamos um e-book, Batalha Espiritual, Como Sobreviver. Mas não te chamam, depois desse e-book, depois de vocês mexer com isso, não chamam vocês de santarrão, Oh, meu Deus. muita santidade. Muito. Vocês sofrem muita perseguição, E muita a gente crítica. sofre mais com os de dentro, porque até quem não é cristão pega na nossa mãe e diz como eu gosto daqueles vídeos. Sim. Agora, quem é da igreja, discorda. É o que é mais revoltante, né? É porque eles estão dando acesso. É. Infelizmente, Estão assim, dando acesso. lançamos nosso e-book Batalha Espiritual Como Sobreviver, que é uma bênção, você pode adquirir, tá aí na plataforma digital, no nosso perfil, só você clicar lá. Acho que é R$14,99? E isso é Ou é baratinho, gente. R$9,99? É um dinheiro de um X-Tu, de um hambúrguer. Passa lá, gente. E aí nós fizemos o nosso e-book Batalha Espiritual Como Sobreviver. Como saber se eu estou vivendo uma batalha espiritual? Como vencer uma batalha espiritual? Qual as armas necessárias? E nós conseguimos colocar visão bíblica e trazer esse conhecimento e dar essas armas para você. E debaixo de cada ferramenta eu coloco um testemunho meu de tudo que eu vivi e como eu venci, né? Então, assim, o mundo espiritual, ele é mais real do que o físico. Engana-se você Sim. se não estiver pensando isso, porque o mundo espiritual, ele é muito mais real e ele trabalha muito mais do que o nosso. Enquanto a gente está dormindo, o mundo espiritual, ele não para. Aconteceu algo comigo no mundo espiritual. Eu tinha um trabalho de oração, de libertação, e se manifestou uma pessoa. Se manifestou. Eu não gosto de fazer entrevista com demônio. Não é minha praia. Se manifestou. Também não. Expulso, só que quando ele se manifestou, ele já abriu a boca. Para uma moça que estava do lado. Essa moça que estava do lado, a filha dela era uma adolescente. Meu Deus. E as pernas dela tinham muitas feridas. Meu Deus do céu. E ia no médico e nada resolvia, remédio, nada. Espiritual. O demônio vomitou. Ele falou, sou eu que coloco as minhas garras quando ela tá dormindo Sangue de nas Jesus. pernas dela. E aquilo ali mexeu comigo, pastor. Porque eu falei, como que a pessoa da igreja e o demônio toca na vida de uma criança? Ai, Jesus. Sabe por quê? Porque a gente dá acesso. Exatamente. A gente dá acesso pro inimigo. Nós damos acesso. Sabe por que Josué perdeu uma batalha? Porque ele não consultou a Deus. Porque todas as vezes que a gente vai entrar numa batalha, a primeira coisa que eu tenho que fazer é perguntar se eu posso ir. Sim. O nome desse povo era o quê? É aquela palavra de Done, Ai. Eles olharam pro povo, o povo é pequeno, vamos mandar só 3.000 soldados. Perderam a batalha. Sabe por quê? Porque alguém colocou a mão onde não era para pegar, tocou naquilo que não era para tocar, e por isso os hebreus perderam a batalha. Pessoas morreram Jesus. por causa de alguém que pegou a capa que não era para pegar e meteu a mão onde não era para meter. Meu Deus. Então, tem gente que tá na igreja e tá vivendo guerras dentro de casa. Sim, sim. Mas não é Deus, é elas que estão dando acesso. Com certeza. Precisamos tomar muito cuidado também com as coisas que nós ganhamos, né, Sara? Muito. Com aquilo que nós ganhamos, com aquilo que os nossos filhos ganham, porque às vezes são Principalmente se for usado. coisas oferecidas que chegam até a gente maquiadas. Sim. Viu? Muito cuidado com aquilo que você ganha, com aquilo que você recebe, com aquilo que você coloca dentro da sua casa. Muito cuidado. Nós vamos ministrar em Simões Filho, na Bahia. Meu Deus, Bahia é terra de negócio complicado. Nós fomos ministrar lá em Simões Filhos, na Bahia, e eu comecei, foi de tarde, ministrar, passaram para mim o microfone, era 3h40, eu nunca me esqueço daquilo, 3h40 passou o meu microfone, eu peguei o microfone e falei assim, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quando eu falei assim, uma mulher caiu endemoniada. Pegaram essa mulher, levaram para a salinha que tinha e foram fazer o trabalho de libertação. E eu ainda ministrando. Deu 5 horas da tarde. De 3h40 até 5 horas da tarde. A mulher não tinha ainda sido liberta. Meu Deus. Uma irmã veio marchando, pegou na minha mão, em cima do altar e falou assim, vamos comigo para a salinha que esse demônio sai agora. E me levou.
Quando chegou lá, tava as irmãs tudo suada, cabelo amarrado, sem chinelo. Tava todo mundo desesperado, uma segurando a perna, outra na mão, aquela coisa toda. E o demônio jogava ela na parede, ela vinha da parede, uma coisa horrível. Aí eu cheguei na porta, eu nunca vi aquilo na minha vida, viu? Cheguei na porta, aí falei assim, cheguei. Aí eu falei assim, cheguei, Jesus veio comigo. Aí ela riu, né, e falou assim, ha. Então quer dizer que ele não estava aqui não, foi? Ah, quem falou? A mulher endemoniada. Afrontou. Ainda veio afrontar. Me afrontar e afrontar o povo que estava lá. Então quer dizer que ele não estava aqui não, é? Aí eu falei assim, ela tá querendo afrontar. Entendi. Aí eu falei assim, eu já cheguei lá para tentar entender o que estava acontecendo. Eu falei, Senhor, por que é que esse pessoal está aqui quase 2 horas e esse demônio não saiu ainda? O que é que está acontecendo? Sim. Deus falou comigo. Fizeram uma obra com a peça íntima dela, com a Meu calcinha, e tá dentro do guarda-roupa. Na hora que Deus me falou isso, eu falei assim, demônio que está na calcinha. Quando Que eu falei assim, a mulher dentro daquela sala. Eu falei, demônio que tá na calcinha que foi oferecido, que ela verte toda sexta-feira. Sai aí, daí agora. Quando eu falei assim, a mulher gritou. No grito dela. Ela me olhou assim, com aquela cara feia, e saiu. Aí ela aceitou a Jesus. A irmã aceitou a Jesus, e a gente ganhou a família toda pra Jesus. Fomos pra casa da pastora, fomos dormir. Chegou lá, eu não conseguia dormir, porque vinha toda hora o rosto dela manifestado, o olhar que ela me deu. Batalha espiritual. Sim. Um dia assim, segundo dia assim, terceiro dia assim. Aí eu vou ligar pra quem? Pra minha amiga. Pra minha amiga que é da guerra. Paula A Guimarães. Paula Guimarães. Eu falei assim, Paula, expulsei um demônio aqui em Simões Filhos, na Bahia. E esse demônio me olhou assim. O que é que isso significa? Ela falou assim, ele lhe mirou. Meu Deus. Ele lhe mirou. Você vai voltar da Bahia que dia? Eu falei, amanhã. Ela falou assim, vem orando. Porque ele lhe mirou. Meu irmão, a gente saiu da Bahia. Chegando em Minas Gerais, o nosso carro bateu no fundo de um caminhão. O Em carro seguida, virou um 8. foi. Na hora que bateu, eu falei, Jesus! Quando eu falei assim, que eu olhei pro capô do carro, o rosto certinho daquela mulher manifestada na minha frente. Meu pai. Foi terrível. Foi terrível. Eloá voou da cadeirinha. Sara deu um mau jeito no pescoço, eu dei um mau jeito no meu pé. O pessoal veio tudo em cima para socorrer a gente. Na hora que eu desci, Deus falou comigo assim, ele veio para matar, Deus deu livramento. mas eu cheguei com livramento. Glória a Deus. Vim com o meu carro para cá todo amassado, mas a gente chegou aqui os 3 vivos. Aleluia. O ataque e o contra-ataque que o adversário ele veio. Ele não conseguiu. Porque a gente saiu daquela guerra vitorioso. É por isso que tem pessoas que perguntam muito. Pessoas cristãs sofrem ataque espiritual? E aqui está a resposta. Sim. Ele vai vir atacar, mas não vai conseguir, porque maior que está conosco. Maior que tá conosco. E fim de assunto. E só o senhor falando sobre criança, né? Que o senhor viu a criança sofrendo e era de pais cristãos. Uma coisa que eu vivi dentro da minha casa quando eu morava com os meus pais e que eu acho que ainda acontece muito hoje com os pais é que eles não acreditam com o que os filhos estão vendo. Sim. Às vezes eu via demônio, eu via espíritos malignos e eu ia contar para os meus pais, Sara, é porque tu tá assistindo muito isso, é porque tu é adolescente, não tem essa visão. Não acreditavam. E eu vejo muitos pais, tipo assim, é porque criança vê tudo, é coisa da imaginação. Só que os pais precisam ficar atentos com tudo aquilo que os filhos falam. Tudo que a Eloá fala comigo, por mais simples que eu sento e digo, Eloá, por que você tá falando isso? Porque a criança fala tudo, né? Criança fala tudo e a gente precisa estar atento, porque a psicologia ela vai dizer que a infância é a base de tudo. Existe uma pirâmide na nossa vida e a infância é a base de tudo. Então, você está com seu filho, criança ou adolescente, você está na base primordial da vida dele. Então, se você não conduzi-lo para a luz, que é Jesus, o fim dele provavelmente não será bom. Eita. Tem que ser igual o Salomão falou, né? Ensina o caminho. Exatamente. Ensina o caminho, que deve andar, né? É isso aí, igreja. Dentro do parâmetro que a gente vive hoje, que é o tempo, nós vivemos um tempo hoje da rede social. Sim. Eu perdi algumas pessoas na nossa igreja, porque lá tem uma regra. Lá não pode beber água dentro do templo,
nem comer nenhum tipo de biscoito a criança. Sim. E não pode criança de maneira nenhuma. Se vê, eu vou lá e mando tirar. Telefone na mão de criança. Porque tava tendo a mania de a mãe chegar no Nossa, culto eu vejo muito isso no culto. e tacar o telefone na mão da criança. O pior é o adulto. E a mãe tá ali assistindo Como é que o culto. como é que E a criança tá ali vendo o filho. essa viraliza? Como é que vai corrigir a criança e os próprios adultos ficam mastigando chiclete o culto todo? Aquilo me dá uma agonia quando eu olho pra nave da igreja que eu vejo todo mundo mastigando Aí eu chiclete. falo, cara. Eu sou chato, eu falo. nossa. Mastigando chiclete, Eu eu falo. comendo. Tira o chiclete da Reverência. boca, por favor, eu falo. Falta Meu de Deus, é reverência. terrível. É terrível. É Sou celular chato. na mão, é chiclete. Eu falo, meu Deus do céu, o que é Falta isso? de reverência. Eu fui criada em uma liturgia que chiclete dentro da igreja, jamais. 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 Eu vou nem Jamais. falar na igreja. Vai no tribunal. Chega na frente de um juiz e fica mais Tem reverência, É, é. reverência. Chega na frente de alguém de autoridade, pega o telefone e fica mexendo. Esses dias eu passei por esses dias eu passei por uma casa espírita e aí tava lá uma placa enorme. Eu tirei Proibida foto. a entrada. Eu tirei foto. Tirou? Tirei. Proibida a entrada Lá em de Mesquita. short, Dessa em proibido Mesquita. a entrada de camiseta, proibida a entrada de boné. Aí na igreja pode ir de blusa de time. Lascão até Na o... igreja pode ir de lascão até lá em cima. Na igreja pode ir de boné. Na igreja Um pode ir decote de que a irmã vai bermuda. orar, a pessoa vê tudo. Na igreja pode ir de tudo. Ei, Mas num lugar espírita, não pode. Eu tava indo... Ah, porque quem é íntimo tem intimidade. Que intimidade é essa, meu irmão? Eu tava Na indo... prostituição, só se for. Eu tava indo pro Monte Sete Castiçais e passei em frente a um centro. E tava lá. Ah, eu dei ré, parei o carro, abri a janela, tirei foto, joguei lá no grupo. Falei, tá vendo? Eles têm mais reverência que a gente. Ninguém respondeu nada. É. Porque eles Ninguém sabem que respondeu sofrem consequências. nada. Sofrem consequências. É isso que Não, precisa lá- gerar em líderes. É. Líderes veem e acham, não, eu não vou perder minha ovelha, querida. Não, você tem que ter uma postura, tem que se posicionar. Olha, aqui tem que ter Pastor tem decência. cajado pra isso. Tem que ter decência. Pastor tem cajado pra Porque isso. cajado vira lança, tá? Isso aí. É, cajado ele vira lança. Não é só cajado, não. Eita, que aqui já Cajado é ele tem papo. 3 funções. Já é papo pra pastor. É. Pega no pescoço e puxa. O cajado ele vira uma arma. O cajado ele tem 3 funções. Depois de dia a gente prega sobre isso. Eita, Eita, esse pode- Jesus. vai render isso aqui, negócio. Vai Tá render. Tá forte, forte demais esse podcast. Tá forte. Glória a Deus. Vocês receberam uma missão de Deus Amém. pra trabalhar em cima do ministério sobre criança. Foi um ministério que Deus entregou na mão de vocês. Por que eu tô fazendo essa pergunta? Porque é um ministério, como vocês mesmos disseram, que sofre muitas retaliações e principalmente de pessoas que são cristãs. Sim. Então, Deus entregou essa missão na mão de vocês. Deus entregou pra gente um mistério de libertação. Sim. Independente se for de criança, se for de adulto. É, Até mas porque ele fala, né? Vem a mim os pequeninos. Então as crianças estão englobadas em qualquer reação que estiver na obra do Senhor. Sim. Não somente os adultos. Por que eu tô fazendo essa pergunta? Porque tem muito vídeo na rede social de vocês viralizado de criança. de criança Não, em cima dessa o que questão. acontece? O Que ele dá até aquele, ei pai! Ei, mãe! Ei, pai! Ei, mãe! Presta nesse vídeo em nome de Jesus, por favor. O que é que Forte, acontece? forte. O que é que acontece? Deus nos chamou para a área de libertação. Independente se é com criança, se é com adulto. E quando eu falo libertação em um todo. Sim. Em cura, em milagres. Tudo isso Tratamento. está dentro de um gancho de libertação. Então, assim, Deus chamou vocês dois só para alertar sobre criança? Não. Só para trabalhar com libertação com criança? Não. Deus nos chamou para trabalhar com libertação em um todo. Criança, adulto, senhora, senhor, enfermo, doentes. Deus nos chamou para trabalhar libertação com tudo. Então, assim, mas há uma necessidade, Deus tem nos levantado nessa área infantil por uma necessidade Sim. dessa geração. Porque é algo que ninguém tem falado. E Deus tem nos levantado como uma voz para falar. Exatamente. E Viu? a gente vê pessoas aí, grandes ministros, que não têm essa coragem. Tem números gigantescos nas redes sociais que poderiam ser essa voz, poderiam Sim. nos ajudar, porque a gente não está em competição pro reino, não. A gente quer ver as pessoas Mas serem o libertas. medo de perder seguidor. O medo de perder seguidor. O medo Sim. de sofrer uma... Como é que chama? Retaliação. De um cancelamento. Cancelamento. É, todo mundo prega sobre Paulo, mas ninguém quer sofrer o que Paulo sofreu, né? É verdade. É. Quer ser apedrejado, Ninguém quer ser né? preso, ninguém quer ser cancelado. É, igreja. Isso é muito forte, essa Mas área nós de você estamos falar aqui. o que Deus colocou na sua vida. E eu falo, viu?
Eu falo, porque eu sei quem me sustenta, eu sei quem me veste, quem me calça. Eu sei quem E é que cobrado. faz. Então, cobrado. assim, Deus, ele faz. Eu vou fazer uma ele revela. eu vou fazer uma pergunta aqui agora aqui pra gente Lá vai ele. caminhar pro final. Vai, lá vai. Vamos lá. Responde. Vamos responder isso aqui. Pai cristão pode deixar o filho usar roupa do Homem-Aranha? Eu não deixo a minha de jeito nenhum. Eu não deixo. As pessoas usam para nos afrontar. Já Sim. fomos em aniversários e quando chega lá O tema? O filho não era nem um tema. O filho de um dos convidados estava com Homem-Aranha. Sim. Aí a mãe falou assim: aí, ó, meu filho aí, ó, com Homem-Aranha, vocês é muito religioso. Tem o quê? E existem pessoas Eu perguntando... falei bem assim, então deixe. É. Porque assim, o nosso dever é alertar. Sim. O nosso dever é contar aquilo que a gente vive. O nosso dever é contar os nossos testemunhos e aquilo que Deus tem feito e faz. Exatamente. Se você vai acreditar ou não, aí agora é com você. Você não é mais inocente. Sim. Você não é mais inocente. Então assim, a minha filha, ela não usa nada de Homem-Aranha. Nem de nada disso aí. Exatamente. Entendeu? Ela não usa. Nós temos uma loja chamada Loja Por Fé, que tem artigo infantil de criança Cristão. com tema Sou filha de Deus, né? Sou ovelhinha do Senhor. Tem tanta coisa linda. Mas isso não tá na moda, né, mano? Não Isso não tá na moda, né? Não chama verdade. atenção, né? Não tá na moda, É né? verdade. Não é tema de festa. Mas existem tantos desenhos cristãos. E Sim. por que você não abordar um desenho cristão? Sim. Tem Minha Vida, Minha Viagem. Minha vida viagem. Palavrinhas Tantas agora. Três palavrinhas. Por que palavrinhas. você não faz? Porque não tá na moda. Sim. Né? Então, tem até pessoas que perguntam, ô tio, por que o Homem-Aranha não é de Deus? Foi Deus que criou o Homem-Aranha? Foi Deus que criou o Ben Aí 10? eles falam assim, mas tanta coisa que Deus não criou, seus religiosos. E a gente faz, eles acabam. Deus criou o sapato? Esses dias me perguntaram, e se Deus criou o sapato, você tá no monte aí com esse sapato? A gente precisa entender o contexto de cada coisa. Qual é o contexto do Simbologia, Homem-Aranha? o que é que tá atrás do símbolo? Sim. O que é que tá atrás do cultuar o Homem-Aranha? De Sim. ter ele como um ídolo salvador da humanidade, né? sim, sim. Igual o Super-Homem. O Super-Homem, se você for assistir o filme, ele cai do céu Eita. e vem como salvador da humanidade. É. Né? A gente sabe quem caiu do céu, a gente sabe muito bem quem foi Exatamente. quem caiu. Então, assim, tudo por trás tem algo demoníaco. Tudo me é lícito. Mensagens subliminares, Sim. ocultismo, tudo isso tem. Todos esses desenhos da Marvel e por aí vai, tudo tem. E a gente precisa entender que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Não é porque tá na moda que eu posso usar. Não Que é porque isso, tá na gente. moda que meu filho pode usar. Meu filho é diferente, é o que eu falo com o Eloá. O sua colega pode usar, quem não pode usar é você. Aí o pessoal fala, eu tenho pena da filha de vocês, também deve sofrer, então sofre não, meu amor. É batizada com o Espírito Santo com 4 anos Foi de batizada idade. com Cheia 4 de Deus. anos, cheia de Deus. Tá orando pra Deus é mandar um alegre, irmão. é feliz, pra glória de Deus. Papai do céu, quero um irmão, dar uma casa própria. Revelou a cor do nosso carro. Foi. É profeta, tá? Revelou. Profeta. Eu passei de frente de uma agência, ela devia ter o quê, amor? Uns 3 anos, Sara, acabou de 3 data. anos. 3 anos. E aí eu falei assim, olha que carro lindo, meu carro prata. Aí ela falou assim, vai ser prata não, papai. Seu Vai carro ser vai ser branco. Eita, Deus. Eu olhei assim pra cara dele, eu falei, não, menino, não gosto de carro branco não, meu carro é prata. Não, papai do céu me mostrou que é branco. E foi assim, no, E dia, é que a branco. gente, no dia que a gente foi comprar o carro, que entrou na agência... Só tinha o branco. Só tinha um branco. E a gente pegou o branco. Quando a gente entrou no branco... Ela fez o quê? A gente, de emoção, a gente nem lembrou. Ela, quando entrou, ela disse, papai do céu, muito obrigado obrigado. pelo carro. Eu disse, meu Deus, é uma criança de 3 anos ensinando a gente. E Ai, é uma Jesus. benção, é uma benção. Se você ensina, seu filho vai ser o reflexo seu. Se você ensina o caminho certo, não tem como ele sair. Os pais são o modelo do que os filhos serão lá na frente. Que podcast, hein, irmão? Glória a Vai Deus. dar pano pra manga isso aí. Amém. Glória a Ô, glória. Gente, Eita, se glória. despede Deus abençoe, desse viu? povo lindo aí. Ai, Gente, muito gente. obrigado ao coração. Obrigada, igreja. Obrigado, Assista Deus que a sua abençoe. vida venha a ser edificada. Sua casa, sua Compartilha família. para mais pessoas serem edificadas também. Segue a gente na plataforma digital em todas, é Leonardo e Sara Oficial. Isso aí, todas, igreja. todas. Segue a gente muito, compartilha, envia pro pai, pra mãe, pro vizinho, pro periquito, pro papagaio, envia pra todo mundo esse negócio. Que Deus Amém. abençoe. Obrigado, meu amigo, pela oportunidade. Obrigada, Isso é pastor. bênção na minha Tamo vida. junto, Muito obrigada, gente. Deus abençoe. Precisando, tamo aí sempre. Amém. Viu? Vamos terminar com a frase do podcast, então. O podcast é recomeçar porque sempre existe o recomeço. Vambora? 1, 2, 3 e... Podcast Recomeçar, porque sempre existe um recomeço. Ô, glória!